Feliz sábado. Espero que você tenha tido uma boa noite de descanso. Tenho a impressão que muitos se uniram a nós nessa manhã, apesar de termos começado oficialmente ontem a nossa jornada de estudo da Palavra de Deus. Semanas de oração normalmente abrem diante de nós oportunidades. Eu queria agradecer uma série de coisas aqui. A primeira delas é a música tema. Eu nunca vi uma música colar tão rápido. Louvado seja Deus. Se eu tiver autorização, eu queria levar ela comigo. Eu acho que vou acabar usando aí em outro momento. Eu até me empolguei tanto ontem e acabei cantando mais forte do que devia, com o ar condicionado. A minha garganta hoje aqui já tá pedindo água. Eu não consegui identificar, apesar de já estar ali uns 20 minutos tentando. Eu não sei se o pastor Enio e a Sônia assistem o primeiro ou o segundo culto. Eles estão aqui? Estão lá? Está lá a Sônia. Cadê o pastor Enio? Ele assiste no segundo. Ok, então vou falar duas vezes, né? O pastor Enio foi meu pastor lá na Igreja do Estreito, em Florianópolis. E se eu não estou enganado, foi ele quem fez a minha recomendação para o seminário. Disse para ele que eu ainda estou fazendo direitinho, não cometi nenhuma besteira. Mas espero poder tomar uma refeição na sua casa essa semana, porque vocês tomaram muitas refeições na minha, né, quando estiveram por lá. Ok. E o abraço que eu dou a vocês, eu estendo a todos os membros da comunidade. Aí eu queria fazer um outro abraço representativo, e assim eu queria que todos os alunos se sentissem incluídos. Deve estar por aqui, eu não sei, mas existe a filha de um amigo que é aluna dessa instituição, e eu prometi ao pai da menina que a faria passar uma vergonha tremenda na frente de todo mundo. Então eu não sei se a Tatiane Oliveira está aqui na frente ou se ela está sentada aqui. Está onde? Vocês me perdoem a quebra do decoro, mas eu prometi, quem estiver na fileira aí vai ter que me dar um espaço, eu vou até lá no meio. E eu falei, Chicó, que eu chamo ele assim carinhosamente, eu disse para ele, eu vou fazer a menina passar uma vergonha, e se não conheciam ela, todo mundo vai saber quem é nesse dia. Por favor, pode se levantar, vou te dar um abraço, foi teu pai que mandou. Você diz um feliz sábado para Tati? Pronto. E assim todos os alunos sintam-se abraçados e envergonhados junto com ela. Salmo 106, abre a sua Bíblia, por favor. Ontem eu sugeri aos presentes que dessem uma lidinha. Eu posso crer que um ou outro acabou lembrando disso no quarto ou hoje pela manhã. O Êxodo tem que ver com um intervalo entre o cativeiro e a terra prometida. Sexta-feira nós vamos bater muito nessa tecla, no contexto da Santa Ceia. Como o povo de Deus, que faz a jornada rumo à terra prometida, que tipo de vida deve levar? Como deve se comportar? Que ferramentas deve ter para enfrentar seus desafios? O escritor do Salmo 106, ele faz uma recapitulação superficial da ingratidão do povo de Israel e da bondade de Deus, seu otimismo insistente em cuidar, perdoar e salvar seu povo. Eu queria que você observasse o verso 13 do Salmo 106. É uma descrição do risco que correm aqueles que se esquecem do que Deus faz. Olha o que diz sobre o povo: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Os versos que precedem o 13
fazem uma recapitulação daquilo que Deus fez, de suas obras extraordinárias, de sua mão poderosa. E na sequência do 13 em diante, até uma boa porção no final do capítulo, fala das atrocidades, dos desvaneios do povo de Israel. E eu queria, nessa semana, enquanto estivermos tratando desse intervalo entre o cativeiro e a terra prometida, eu queria levá-los a considerar o que Deus já fez na história e na sua história. Se esquecer do que Deus já fez é correr o risco de esquecer quem Ele é. O povo de Israel perdeu o juízo, o povo de Israel se extraviou, o povo de Israel se prostituiu, ainda que o Senhor já tivesse dado sinais de sua grandeza e de sua singularidade. A questão é que este não é apenas o vacilo de um povo que viveu há tantos séculos atrás. Eu não sei que sentimentos você tem, mas quando eu leio o Pentateuco e eu recapitulo a história do povo de Israel, eu tenho vontade de esganar esse povo, eu tenho vontade de torcer o pescoço dele, eu tenho vontade de porfetear aquele povo, mas com alguns poucos segundos de honestidade, eu descubro que eu faço igual, sabendo coisas até mais do que eles. Eu nunca vi um mar se abrir, eu nunca vi pragas devastarem uma cidade, eu nunca vi nada disso, eu nunca vi água brotar de uma rocha no meio do deserto, eu nunca vi, mas eu já vi coisas que aquele povo não viu. Eu sei de coisas que aquele povo não soube, porque a revelação que chegou a mim depois de tanto tempo é muito mais ampla do que aqueles tinham, e eu faço coisas tão ruins quanto eles. Por isso, esta semana eu queria convidar você a uma jornada, e também queria alertar você, porque vai ter guerra. Nenhuma alma que em algum momento é capturada pela graça de Deus, tem sua atenção chamada pelos convites insistentes do Espírito Santo, ela é deixada livre, sem que o inimigo se interponha para impedir que decisões cruciais sejam tomadas. E eu queria alertar você, se você levar a sério as oportunidades dessa semana, fique muito atento, porque o inimigo não deixa barato. Perceba nas palavras de Paulo a importância de eu e você recapitularmos essa história. Estou dando a razão de tratarmos esse tema. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Abre lá sua Bíblia, Novo Testamento agora. 1 Coríntios capítulo 10. Antes de entrarmos propriamente no tema dessa manhã, eu queria que você entendesse as razões que me levaram a selecionar os temas dessa semana. E o tema chave que vai permear todas as noites, 1 Coríntios capítulo 10, observe, por favor, os versos 11, 12 e 13 deste capítulo. Estas coisas, falando do povo de Israel, lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é um texto conhecido, né? A promessa de que se houver tentação, também haverá um meio de escape. Nós conhecemos esse texto, mas ele está inserido num apelo que Paulo faz. Olhe para a história, é para nosso exemplo. Aquilo lá é uma figura daqueles que viverão os últimos dias. Olha para a história deles e não cometa os mesmos erros. Eu sei que além dessa vasta multidão que está aqui na igreja, existem outros que estão conectados com a gente em alguma parte do país e do mundo, e ontem tinha gente da Rússia, da Argentina e de outros países aí. Eu queria convidá-lo também a ter a Bíblia diante de si. Não acredite apenas nas referências que a gente está dando aqui. Eu queria que você observasse nitidamente na Bíblia, na palavra de Deus,
e com seus próprios olhos você examinasse as Escrituras com a gente aqui hoje pela manhã, se sinta incluído nesse culto também. Pois bem, agora nós vamos ao texto, nós vamos ao tema propriamente dito da manhã, do culto dessa manhã. Livro de Êxodo, capítulo 7. Você vai manter a sua Bíblia marcada em Êxodo capítulo 7. E antes de lermos essa porção, eu ainda vou dar outras duas referências a você. Eu apenas quero que você marque aí, porque nós vamos transitar no capítulo 7, 8 e 9 nessa manhã. No entanto, para a gente entender o porquê do Êxodo, o porquê da jornada de Deus, entenda uma coisa primeiro. Achou? Êxodo capítulo 7? Então, tendo o Êxodo capítulo 7 marcado aí, eu vou pedir para você voltar a Gênesis capítulo 15. Enquanto você acha, me permita aqui uma nota de esclarecimento. Nenhum episódio, por mais obscuro, terrível, por mais sofrível, por mais injusto que ocorra neste mundo, pegou Deus de surpresa em algum momento. Absolutamente nada pega Deus de surpresa, nada. Em sua bondade, inclusive na revelação, Ele antecipa algumas coisas muito difíceis, para dar pistas a mim e a você de que Ele está no controle da história, de que absolutamente nada foge do seu controle. O tempo sofrido do povo de Israel no cativeiro era uma coisa que Deus já havia previsto. E aqui vai uma pista para mim e para você. Você está vivendo uma fase difícil, você está vivendo um momento muito complicado, você não enxerga um palmo à frente do seu nariz, você não vê solução para essa situação que você está experimentando. Entenda, isso não pegou Deus de surpresa, e aquilo que diz respeito ao seu bem-estar atrai o imediato interesse de Deus. Então, a exemplo do povo do passado, que viveu 400 anos no Egito, isso não o apanhou de surpresa. Deus havia previsto isso, Deus havia calculado isto, e absolutamente nada foge do controle de Deus. Num diálogo íntimo de Deus com Abraão, em Gênesis capítulo 15, observe que ele deixa claro aqui uma coisa. Ele faz um chamado a Abraão, ele diz: eu vou abençoar o mundo inteiro através de você. Só que nesse chamado, perceba que não existem vantagens imediatas a Abraão, e isso é uma coisa incrível. A gente deve se acostumar com o esforço, a gente deve se acostumar a empreender um esforço, mesmo correndo o risco de não desfrutarmos desses nossos esforços, para que outros mais tarde sejam beneficiados. Isso foi o que aconteceu com Abraão, porque sinceramente, não houve vantagens imediatas para Abraão. Ele deixou sua casa, deixou o seu lar, virou as costas a toda uma história, a todo um passado, e saiu peregrino. E a terra que Deus havia prometido à sua descendência, ele de fato não a desfrutou. E nesse diálogo, perceba, Gênesis capítulo 15, verso 13, 14 e 16, diz assim: então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida, o que diz a tua Bíblia aí? Será reduzida à escravidão, e será afligida por quanto tempo? 400 anos. Ora, Abraão, eu quero te abençoar, mas os teus filhos vão andar peregrinos e serão reduzidos à escravidão e ficarão lá por 4 séculos. Mas que vantagem é essa? Que chamado é esse? Que proposta é essa? Não faz sentido. Mas Deus já havia previsto a seu servo: teus filhos vão andar peregrinos e por 400 anos estarão reduzidos à escravidão. Mas observe agora o verso 14: mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão de lá com o quê? Grandes riquezas. E o verso 16: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade do quê? Dos amorreus. Você sabe qual foi a razão do cativeiro de Israel? Você sabe qual foi? Incrível isso. Isso me espanta e me incomoda também. Sabe por que o povo de Israel foi para o cativeiro? Porque o pessoal que morava na terra que eles herdariam não tinha atingido ainda o limite da paciência de Deus. Ou seja, o povo de Deus sofre porque o mundo ainda não encheu a medida da paciência de Deus. Sabe por que nós estamos ainda aqui nesse lugar?
Porque a misericórdia ainda de Deus ainda não se esgotou para um mundo ímpio e pecador. Os descendentes de Abraão tiveram retardada a promessa, porque quem morava lá ainda não tinha extrapolado os limites da paciência de Deus. O povo de Deus sofre, mas assim não será para sempre. Vamos a Êxodo capítulo 7. Há um momento, meu amigo, no relógio de Deus, em que Ele vai dizer basta. Há um momento no relógio de Deus em que Ele vai dizer chega. Há um momento em que Deus diz, eu vou cumprir meu propósito e é agora. Perceba, Êxodo capítulo 7, nós estamos agora num contexto de pragas. Eu estou ignorando o chamado de Moisés, coisas que nós vamos ver depois, e você vai notar que nem sempre eu vou seguir aqui a ordem cronológica, mas estou tentando seguir um roteiro com um propósito bem definido, para a gente chegar num clímax. Êxodo capítulo 7, observe as palavras deste relato. É Deus quem fala: Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações, que diz aí? De julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Amigo, havia uma lógica instalada na relação entre os egípcios e os hebreus. Havia uma lógica instalada ali. A lógica era a seguinte: o nosso Deus, ou os nossos deuses, são superiores ao Deus de vocês. É só olhar, você vê todos os indícios aqui. Nós sujeitamos vocês, vocês nos servem como escravos. Se o Deus de vocês fosse forte, as posições estariam invertidas. Mas da mesma maneira que nós somos superiores a vocês, os nossos deuses são superiores ao Deus de vocês, que vocês dizem ser o único e o verdadeiro Deus. Essa era a lógica. Isso maltratava o povo de Israel tanto quanto o látego do capataz. Porque imagina você servir um Deus, que você cria nesse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Imagina que eles chegaram na terra ali, gozando de uma certa tranquilidade, mas o livro do Êxodo começa dizendo que subiu ao trono alguém que não conhecia José, e assim é, meu amigo, as circunstâncias mudam. A nossa única segurança é Deus, e eu vou dizer para você, não se apoie em ninguém, não se segure em ninguém, porque há um momento na vida, e é inevitável, que a única segurança que teremos é o próprio Deus. Essa lógica maltratava o povo de Israel, mas agora Deus faz uma antecipação. Deus tem todo um plano. Deus fez arranjos. Parece que Deus se atrasou. Parece que Deus inclusive deu vacilo e perdeu uma grande oportunidade quando tinha um filho dele prestes a subir ao trono do Egito. Mas, meu amigo, eu vou dizer para você, não. Deus não queria correr o risco de que alguém pensasse que foi pela força do homem que uma obra fosse realizada. Deus não queria deixar dúvidas. Deus estava para desnudar seu braço, veremos isso amanhã com uma força incrível. Deus estava prestes a revelar-se como um ser singular, como um Deus verdadeiro, poderoso, inigualável. Para isso, não poderia haver dúvida. Não seria por influência política, não seria por um hebreu sentado no trono do Egito. E eu vou dizer para você, isso chegaria a acontecer, mas não. Na ótica de Deus, 40 anos no deserto, um atraso aparente, mas agora Deus chega, e Ele fala para Moisés: Moisés, eu vou mostrar, e todos saberão, porque eu farei um grande julgamento. Repare, agora virando a página, você já está num contexto das pragas, no capítulo 9, só virar a página, no capítulo 9, a partir do verso 13, é no contexto da 7ª praga, mas observe aqui, disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra.
Pois eu poderia, repare, eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. E a pergunta no verso 17: ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Amigo, as pragas, elas vieram em progressão. Antes das pragas, inclusive, Deus quis dar um sinal que não machucou ninguém, que não houve dano colateral nenhum. Foi o cajado virado em serpente. Mas você olha ali o relato, você vai ver que através dos encantamentos, os magos do faraó fizeram a mesma coisa. Aí veio a segunda, ninguém saiu machucado, mas houve um certo espanto. E aí você tem o Nilo virado em sangue. Mas o relato diz que também que os magos, com seus encantamentos, também fizeram a mesma coisa. Era um truque barato, obviamente não era um milagre. Mas aí também houve a terceira, que foi a das rãs. E a Bíblia diz que os magos, com seus encantamentos, também fizeram uma contrafação. Mas a partir da quarta, meu amigo, a partir da quarta já não houve mais possibilidade de nenhuma imitação. Houve um determinado momento, e isso a gente vê no capítulo 8, capítulo 8, verso 19, que os magos chegaram a dizer para Faraó assim, ó: é o dedo de Deus, deixa aí esse povo de uma vez. Sabe por quê? Porque as pragas, na progressão que vieram, em algum momento começou a afetar, inclusive os magos. Você imagina aquele povo que andava por cima, achando que era tudo, daqui a pouco começam a sair chagas, eles não conseguiam se proteger do julgamento de Deus, e ficou muito constrangedor. Inclusive a praga das rãs, e cada uma das pragas afetava uma divindade egípcia, afetava um símbolo da divindade egípcia. Era Deus zombando de todo aquele objeto de culto falso. Era Deus dizendo: não há nada e nem ninguém comparado a mim. Mas eles foram resistindo. Deus diz aqui, ó: se você não tivesse endurecido seu coração, isso poderia ter sido poupado, mas você é obstinado, então eu vou me revelar através da tua obstinação. As rãs, quando infestaram a terra do Egito, em algum momento Moisés orou e elas pararam, só que morreram e ficaram espalhadas, causando um odor horroroso. Deus cessou a praga, mas Deus não fez com que as rãs sumissem. Isso foi trabalho do povo. Agora você imagina o povo do Egito pegando um pá e balde e amontoando aqueles cadáveres de rãs aos montões, aquele objeto de culto que representava a fertilidade do Nilo. Você imagina a possibilidade de reflexão dos egípcios, de o objeto de culto agora estar ali se tornando um incômodo constrangedor, a ponto de eles terem que ficar amontoando tudo em um cheiro horroroso? Você imagina? E assim Deus foi, mostrando-se singular. Deus mostra a sua identidade, todo o seu poder, toda a sua superioridade. Mas o faraó é obstinado. Mas chega um determinado momento, meu amigo, chega um determinado momento que a força da realidade, ela é avassaladora. Repare, no capítulo 10 de Êxodo, no verso 16 e verso 17, olha as palavras do faraó. Capítulo 10, versos 16 e 17. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor e contra vós outros. Agora, pois, diz o verso 17, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Você repara, veio em progressão, mas chegou um determinado momento que ele se apressa. É como que ele tivesse mandado um office boy dizendo assim: traz eles aqui rápido uma vez. E chega Moisés e Arão e fala: eu não aguento isso, eu pequei, por favor, orem por mim. Você sabe que isso vai acontecer de novo? Filipenses capítulo 2, Novo Testamento, carta de Paulo à igreja. Abre lá. Filipenses capítulo 2. Foi a força da realidade que levou o faraó a confessar a grandeza de Deus. Foi a força da realidade. Seu coração ainda era obstinado.
não havia arrependimento, mas era a força da realidade. Não tinha como negar as evidências, não tinha. Observe o que Paulo fala. Essa tem uma aplicação escatológica, isso tem uma aplicação profética. Filipenses capítulo 2. Repare, versos 10 e 11. Para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Aonde? Nos céus, na terra, e onde mais? E debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No livro Grande Conflito, a serva do Senhor usa esse verso para se referir a um episódio. Depois do milênio, os redimidos do lado de dentro da cidade, a Nova Jerusalém, os ímpios como uma hoste imensa do lado da cidade. Há um momento, meu amigo, em que o Senhor é elevado a uma plataforma e Ele tem os santos reunidos num quadrado perfeito ao redor de si. E há uma comunicação entre os de dentro e os de fora da cidade. O Senhor é exaltado e elevado. Os ímpios ressuscitam, a segunda ressurreição. Estão todos ali, de todas as épocas, de todas as eras. E há um momento em que todos, ela descreve isso com riqueza de detalhes, todos, desde Satanás, toda a sua hoste satânica, todos os ímpios de todas as épocas, sabe o que farão? Se prostrarão diante da face de Jesus Cristo, confessando sua justiça e declarando que o juízo e o decreto final pronunciado sobre eles é resultado da justiça de Deus. A questão é que, mesmo tendo essa vasta multidão, Satanás e todos os seus confederados ajoelhados e confessando a justiça de Deus, não há arrependimento no coração, há apenas a força da realidade, a incontestável evidência de que Deus fez tudo o que Ele poderia fazer, mas foi rejeitado. Eu e você temos evidências de que Deus é grande, eu e você temos evidências de que Ele atua, de que Ele está no controle. Eu temo pensar que muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor na igreja, nos ajoelhamos com todos os outros, mas viemos a esse lugar com o coração cheio de coisas estranhas. Viemos a este lugar trazendo uma vida torta. Vivemos um cristianismo de mentirinha durante a semana. Mas viemos aqui e apresentamos a nossa oferta, cantamos juntos, nos ajoelhamos, mas batendo no peito um coração obstinado que se recusa a arrepender-se de suas faltas. Observe as palavras da serva do Senhor, páginas 670 e 672 do Grande Conflito. Satanás vê que sua rebelião voluntária o inabilitou para o céu, adestrou suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza, a paz e a harmonia do céu ser-lhe-iam suprema tortura. Suas acusações contra a misericórdia e justiça de Deus silenciaram agora. A exprobração que se esforçou para lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele, e agora Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença. Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo, cheio de frenesi, decide-se a não capitular no grande conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se por inspirá-los com sua fúria, incitando-os a uma batalha imediata. Algo parecido com o que Faraó tenta fazer depois da 10ª praga, assunto da nossa noite amanhã. A questão, amigo, é que a experiência do Êxodo, a experiência do povo de Israel lá atrás, é apenas uma figura do que está prestes a acontecer
no mundo impiedoso. Abre sua Bíblia, por favor, no capítulo 15 do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 15. Eis a versão do nosso êxodo. Eis a versão do nosso próprio êxodo. Não é apenas um relato milenar, é um rascunho da experiência do povo de Deus no tempo do fim. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, figura para aqueles que vivem no fim dos tempos. Repare, capítulo 15, verso 1: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Verso 5: depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Observe, Primeiros Escritos, página 280, era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Mas, terminando ali sua obra, e encerrando-se ali sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus, e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Antes do fechamento da porta da graça, haverá também uma lógica imperada no mundo. O povo remanescente de Deus, como um punhadinho, aparentemente fraco e indefeso, sofrerá os ataques de uma confederação satânica, uma tríplice união horrorosa que vai ameaçar a consciência, que vai ameaçar a cidadania, que vai nos impedir de uma série de outras coisas, e a lógica será a mesma do Egito. Estaremos em aparente desvantagem, seremos chamados de fanáticos, de extremistas, de fundamentalistas, seremos acusados da desordem do mundo. Mas amigos, antes de Deus manifestar-se poderoso, nós vamos ter que segurar esse rojão, nós vamos ter que segurar essa bronca. Mas como no Egito, Deus vai manifestar-se, encerrando a obra de Cristo no santuário celestial. Pragas serão derramadas, e amigos, não são causas naturais, o texto é claro. O anjo saiu do santuário, saiu da base do trono de Deus, entregou as 7 taças. Isso vai devastar nosso planeta. Elas serão curtas e não totalmente globais, nem totalmente elas não afetarão todo mundo, nós não suportaríamos isso, mas vai devastar, o mundo entrará em colapso. Mas agora, amigos, assim como no Egito, a terra de Gósen foi poupada dos flagelos, ficou evidente quem estava sujeito às pragas e quem não estava, e assim será no tempo do fim. O povo de Deus será poupado, os santos do Altíssimo serão vindicados. Para a gente encerrar, queria levá-los a 3 textos, 3 versos curtos, que nos dão a entender que, por maior que seja a nossa desvantagem aparente, o Senhor vai vindicar a causa dos seus. Repare, o primeiro está em Jeremias capítulo 33, e depois nós vamos a Daniel. Jeremias capítulo 33. Louvado seja o Senhor por sua revelação. Gênesis capítulo 33 e o verso 16 diz assim:
naqueles dias, Jeremias 33, verso 16, naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada Senhor, justiça nossa. O Senhor vindicará a causa dos seus. Você diz amém? Amém. Vire as páginas, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E para encerrar, capítulo 12, 2 folhas para frente, capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Você diz amém? Amém. Olhe para mim, nós vamos encerrar agora, mas entenda, a história vai se repetir. A insistência de um povo ímpio e pagão, que tem buscado seus próprios deuses, que tem apoiado sua confiança em suas próprias realizações, que tem veementemente negado a existência de um Criador, que tem colocado a existência como fruto do acaso, que tem desconsiderado um Deus que interage, e acima de tudo, que tem rejeitado a salvação oferecida através de Jesus Cristo. Haverá um tempo assim. Nunca foi tão difícil viver aqui, nunca foi tão complicado administrar as dificuldades do cativeiro. E sim, amigo, a vida que a gente vive aqui é uma vida cheia de impedimentos, cheia de limitações. Mas para aqueles que têm administrado a vida e as injustiças com dificuldade, até com certa dúvida, aqueles que olham para o lado e veem a prosperidade de homens maus, veem a injustiça por todos os lados, veem pessoas boas sofrendo, veem a si mesmos em completa desvantagem com outros que não querem nem saber de Deus, que em algum momento, como Asaf nos Salmos lá, e dizem: olha, o ímpio prospera e eu que faço tudo certo, as coisas só dão mal para mim. A você nessa manhã eu queria estimular: continue sua caminhada, continue confiando em Deus, porque em algum momento Deus vai dizer basta. A nossa esperança é a nossa maior riqueza. Se nós nos esquecemos do que Deus fez no passado, nós vamos esquecer quem de fato Ele é e o que de fato Ele está disposto a fazer. Nós não podemos perder o juízo como aquele povo perdeu o juízo. Nós não podemos nos iludir como aquele povo se iludiu. Nós não podemos sentir saudade daquilo que não presta, da vida que não vale a pena. Então eu queria incentivar você nessa manhã: continue sua caminhada, confie naquele Deus que é único, Ele é incomparável, Ele é singular, e por mais poderoso que seja, por maior que seja, Ele está tão próximo de você, Ele se faz propício a você, Ele está a um pensamento de distância. Se você der uma piscada para Ele, se você levar um pensamento a Ele, se você derramar qualquer lágrima que seja, Ele vai estar atento e a postos, porque esse, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, é o teu Deus. O Deus que abriu o mar é o teu Deus. O Deus que humilhou o faraó é o teu Deus. O Deus que revelou-se de forma tão extraordinária é o teu Deus. O Deus que vai julgar esse planeta, o Deus que não vai reter sua ira para sempre, é o teu Deus.
E quando Ele se manifestar, o mundo estará polarizado em 2 grupos, não 3, não 4 e não uma meia dúzia, 2 grupos. E não tem como ser indiferente. Quando Ele se manifestar, estaremos divididos em 2 grupos. Os que vão olhar para o céu e dizer: eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E aqueles que vão dizer: montes e rochedos, caí sobre a nossa cabeça e escondei-nos da parte daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. De que lado você vai estar? Qual será a sua reação? Esta semana eu quero incentivar você a manter o ritmo e a marcha, a não desconsiderar que mesmo libertos do cativeiro, ainda existe um deserto antes de tomarmos posse da herança. Qual será a tua resposta? Você vai aproveitar as oportunidades? Vai dizer a Deus: Senhor, confirma a minha fé, aumenta a minha esperança, perdoa a minha falta de juízo, perdoa as atrocidades, perdoa a minha rebeldia, a minha indiferença? Qual será a sua reação? Eu não vou te pedir uma resposta agora, eu não vou fazer um apelo agora, mas eu queria que você manifestasse a decisão desse momento ao longo da semana. Estivesse muito atento às distrações, cuidasse muito com os ataques do inimigo. Ele vem através de cansaço, de dúvida, de outros amigos, de ocupações. A você que é membro da comunidade, difícil, vai ser 7 horas toda noite aqui. Venha direto do trabalho. Independente qual seja a tua atividade, vem direto do trabalho. Porque cada dia se abre diante de você uma oportunidade. E pode ser que no dia que você julgue não dar para vir, seja exatamente o dia em que Deus quer dizer uma coisa para você. Tem gente o suficiente aqui. Nós não estamos aqui capitulando uma grande plateia. Nós só não podemos desconsiderar o fato de que a salvação de alguém pode estar oscilando na balança agora, e por falta de incentivo da nossa parte, vai desconsiderar a oportunidade que se abre nesses próximos dias. Que o Senhor seja a tua guia, que Ele se revele a você, e que através da sua vida Ele revele também a sua glória. Nosso Deus e Pai, louvamos-te pela revelação, louvamos-te porque não servimos um Deus fraco, louvamos-te porque não servimos um Deus distante ou indiferente, mas um Deus que interage, um Deus que tem o controle das coisas nas mãos, um Deus que tem o controle da história nas mãos, o curso dos acontecimentos nas mãos, mas um Deus que se retrai diante de nossas recusas, um Deus que respeita a nossa insanidade em viver longe de Ti, mas um Deus que, com sua graça tão otimista, insiste e convida toda hora, e pode ser que Tua voz tenha sido muito percebida nessa manhã no coração dos Teus filhos, pode ser que o Teu Espírito tenha agarrado alguém hoje aqui de jeito nessa manhã. Que os próximos dias, semanas, anos e a eternidade revele que o Senhor levou a sério a nossa decisão de que houve reavivamento, reconsagração e confirmação da caminhada rumo à posse da herança. Que este sábado possamos estar sob a Tua luz, a influência direta do Teu Espírito, e que absolutamente nada obstrua a Tua comunicação com a gente e diminua as impressões que o Senhor causou em nosso coração nesse momento. Ouve nossa oração, Pai. Nós a fazemos em nome de Teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre.
né?